A distribuição geográfica das espécies é moldada pelas condições ambientais a que estas estão expostas, quer seja a luz, a umidade, a temperatura ou o pH. A progressiva intensificação das alterações climáticas tem alterado as características dos ambientes em que as espécies vivem. Ficamos assim perante 3 cenários. As espécies alteram a sua distribuição, adaptam-se às novas condições ambientais ou acabam por morrer. Neste webinar, iremos explorar como as espécies marinhas respondem a mudanças na temperatura do mar, quais as estratégias de sobrevivência e adaptação e o que é esperado no oceano futuro. Para isso, iremos recorrer a espécies bem conhecidas existentes na costa portuguesa e perceber também o impacto destas mudanças para o ser humano. Fique para descobrir porque é que no final quem se lixa não é só o mexilhão. Diz o velho ditado que quem está mal, muda-se. Esta expressão tão tipicamente portuguesa foi pensada por humanos, mas aplica-se a muitas mais espécies. Não a todas, mas já lá vamos. O oceano encontra-se em constante mudança, disso não há dúvidas. Não é o mesmo de há 250 milhões de anos, ao qual demos o nome de Panta-Laça, e não será igual quando os continentes se reencontrarem para formarem a nova Pangeia, tal como a ciência prevê. O clima e o nível médio do mar alteram-se em períodos temporais que podem variar de décadas a séculos, a milénios ou a milhões de anos, em resposta a variações solares, a mudanças na órbita da Terra à volta do Sol, a erupções vulcânicas, ao movimento dos continentes e à própria variabilidade natural. Todas estas mudanças resultam também em ciclos naturais de aquecimento e arrefecimento da Terra e do oceano. O nível médio do mar, por exemplo, encontrava-se há cerca de 110 milhões de anos, entre 100 a 200 metros acima do nível atual. E há 20 mil anos estava 120 metros abaixo. Há 40 milhões de anos, as temperaturas estavam cerca de 8 graus Celsius mais elevadas do que as atuais e cerca de 4 a 6 mais baixas durante o último máximo glacial, há cerca de 20 mil anos. Todas estas mudanças ficaram marcadas nos vários livros de registros da Terra, no gelo, no solo, nos fundos marinhos, nos esqueletos de calcário dos corais. Com o início da Revolução Industrial, a Terra foi forçada a mudar muito rapidamente. Temos vindo a adicionar de forma crescente gases com efeito de estufa à atmosfera, o que faz com que o sistema Terra-atmosfera-oceano aqueça. As atividades antropogénicas que decorrem desde a Revolução Industrial produziram mais gases com efeito de estufa do que os que eram produzidos de forma natural na última idade do gelo, há 20 mil anos. As emissões de dióxido de carbono aumentaram de níveis pré-industriais de cerca de 278 partes por milhão para 421 partes por milhão no início de 2023. Estimou-se um aumento de 0,08 graus Celsius por década desde 1880, sensivelmente mais de 1,1 graus Celsius desde então. Nos últimos anos, de forma intermitente, e em 2023, durante cerca de um terço do ano, a diferença de temperatura já chegou aos 1,5 graus Celsius. Parecendo que não, 1,5 grau faz toda a diferença. Imaginemo-nos nós com uma temperatura basal de 36,5 graus Celsius. Aos 38 graus, estamos a passar mal de febre, um terço do ano. É precisamente esse o estado do planeta, a arder em febre. E o oceano, que é conhecido por ser o termostato do planeta, está a colapsar. As mudanças na temperatura do mar são consideradas um dos maiores problemas quando falamos de alterações climáticas, afetando espécies marinhas por todo o mundo. O aquecimento a que o oceano tem vindo a ser sujeito não é igual e constante à superfície e em profundidade, assim como também não é igual por todo o globo. Um estudo recente demonstrou que de 1968 a 2019, entre 72% e 79% da área do oceano aqueceu, enquanto apenas 1 a 3% arrefeceu. Não precisamos de ser astronautas para olhar a Terra do alto e percebermos que o oceano não tem fronteiras. Este verão foi anunciada a chegada do El Niño. O El Niño é um fenómeno natural marcado por temperaturas da água do mar superiores à média, que decorre no centro e leste do Pacífico,
junto ao Equador, entre cada 2 a 7 anos. No entanto, os impactos do El Niño não se sentem só nessa região. Este fenómeno pode causar cheias e secas em outras partes do mundo e influencia as tempestades que se desenvolvem no Atlântico. Nos últimos 50 anos, o oceano armazenou cerca de 91% do excesso de calor da Terra causado pelos gases com efeito estufa. Os primeiros metros da superfície do oceano armazenam tanto calor como toda a atmosfera. Não surpreende, portanto, que mais de 90% do aquecimento da Terra tenha ocorrido no oceano. Pior, prevê-se que o oceano ainda aqueça mais 0,6 a 2 graus Celsius até ao final do século. Além do aumento da temperatura, o oceano também absorveu cerca de 30% do dióxido de carbono libertado na atmosfera que foi emitido por atividades antropogénicas, diminuindo o pH do oceano e alterando o seu equilíbrio químico. Estando o oceano em rápida e constante mudança, como respondem as espécies marinhas a essas alterações? Os organismos marinhos têm, na maior parte das vezes, ciclos de vida complexos. Várias espécies apresentam uma fase planctónica em alguma parte das suas vidas. Isto é, passam parte do seu ciclo de vida na coluna de água, podendo ocupar ou utilizar diferentes habitats desde a fase larvar até à fase adulta, cada qual com uma sensibilidade diferente ao ambiente em que vivem e às alterações ambientais. De uma forma geral, quando as condições ambientais se alteram e se tornam desconfortáveis para uma determinada espécie, esta fica perante 3 cenários. Pode escolher a porta número 1, que a levará para um destino à sua escolha pelos seus próprios meios. Cientificamente falando, trata-se de uma expansão. O novo território terá, teoricamente, as condições perfeitas para que a espécie persista. Temperatura da água ótima, assim como luminosidade, salinidade, pH. Quando as espécies marinhas tentam fugir do aumento das temperaturas, podem fazê-lo de 2 formas. Ou alteram a sua distribuição em direção aos polos norte e sul, consoante o hemisfério em questão norte ou sul, ou se aventuram para águas mais profundas. De uma forma ou de outra, num cenário de aquecimento do oceano, a procura é por águas mais frias. Dependendo do grupo de organismos, as mudanças na distribuição podem chegar aos 140 km por década em alguns invertebrados marinhos, 280 km por década no caso de algumas espécies de peixe e até mesmo mais de 470 km por década no caso do fitoplâncton. Se o novo território será efetivamente um novo paraíso, a espécie terá de descobrir pelos seus próprios meios. Até porque não nos podemos esquecer que a sua nova casa terá já outros habitantes nas redondezas e muitas relações e interações para se ter em consideração. Não sendo uma viagem para novos destinos, existe um outro tipo de alteração na distribuição das espécies: a contração da distribuição. Isto significa que, com as alterações ambientais, como é o caso do aumento da temperatura, o território que lhes é favorável é cada vez mais reduzido. Esta redução traz um grande problema associado. Por exemplo, o que antes era uma distribuição contínua, em que as populações de uma espécie estavam ligadas entre si, passa a ser como que um sistema de ilhas, onde as populações vão ficando cada vez mais isoladas. Na porta número 2, apresenta-se uma reformulação da frase "vá para fora, cá dentro". A espécie não parte necessariamente à conquista de novos territórios. Adapta-se às mudanças ambientais, tentando permanecer no seu território de origem, apesar de estar exposta, por exemplo, a temperaturas mais elevadas. Várias espécies respondem a este stress ambiental com alterações do tamanho do seu corpo, mudanças no crescimento e comportamento e na reprodução. Algumas espécies fotossintéticas, por exemplo, florescem mais cedo. Por fim, a porta número 3 apresenta o cenário mais dramático: a morte ou extinção. Uma espécie não morre de uma só vez, morre aos poucos. Antes de chegarmos à completa extinção de uma determinada espécie, passamos por várias extinções locais. À medida que as populações de uma espécie vão desaparecendo, desaparecem com elas características únicas
que podem não existir em mais lado nenhum. Imagine-se uma espécie de alga que na ponta norte da sua distribuição está mais bem adaptada a águas mais frias e na ponta sul está adaptada a águas mais quentes. Imagine-se também que a temperatura da água a sul aumenta tanto que a população na ponta sul não consegue resistir. Perde-se ali, para sempre, o segredo que permitia à espécie existir em águas mais quentes. Convenhamos, não se trata de uma escolha consciente, como quem escolhe os prémios do preço certo. As espécies não escolhem nenhuma das portas por onde entrar ou sair. Tentam, sim, adaptar-se da melhor forma possível às alterações ambientais. As espécies podem ainda experienciar simultaneamente alterações na sua distribuição e adaptações fisiológicas várias. No caso extremo de não existir mais território disponível nem adaptações que permitam à espécie sobreviver, esta acabará por se extinguir. Mas se as espécies já antes se adaptavam e evoluíam ao longo dos tempos, por que é que agora parecem não ser capazes de o fazer? Poderá perguntar o público. Porque atualmente a velocidade a que as mudanças acontecem é muito mais rápida. A costa portuguesa é o laboratório a céu aberto perfeito para investigarmos e percebermos como respondem as espécies marinhas às alterações climáticas. A nossa costa é nada mais, nada menos do que o ponto de encontro de espécies temperadas e de espécies tropicais. Várias espécies de águas temperadas encontram aqui o limite sul da sua distribuição. Já as espécies tropicais, que preferem, como o nome sugere, águas mais quentes, encontram neste nosso cantinho o seu limite norte. Esta sobreposição de distribuições, com os seus diversos habitats, faz da nossa costa uma zona riquíssima em biodiversidade marinha. Além disso, a costa portuguesa tem também uma vasta extensão de zonas intertidais rochosas. Relembremos, as zonas intertidais ou entre marés são as áreas que ficam a descoberto durante a maré baixa e submersas durante a maré alta. Estas zonas representam um ecossistema único e dinâmico, onde a interação entre os mundos terrestre e marinho ocorre de forma contínua e onde as condições ambientais variam de forma extrema devido às marés, influenciando diretamente a vida das espécies que as habitam. Falo, pois, de mudanças nas condições físicas e químicas do ambiente, incluindo variações na temperatura, na salinidade, na exposição à luz solar e na disponibilidade de nutrientes. A principal fonte de variação é o ciclo de marés, que cria um ambiente instável e desafiador para a vida marinha. Estas flutuações podem ocorrer em escalas de tempo bastante curtas, como os ciclos bidiários das marés. A temperatura da água numa poça de maré pode variar facilmente cerca de 20 graus Celsius, entre a maré baixa e a entrada de água renovada com a subida da maré. Da mesma forma, a temperatura a que os organismos estão expostos quando imersos pode sofrer as mesmas variações. Para poderem sobreviver em condições tão extremas, as espécies intertidais desenvolveram uma série de adaptações fisiológicas e comportamentais. Muitas destas adaptações estão relacionadas, por exemplo, com a capacidade de suportar a dessecação durante a maré baixa. Os mexilhões fecham-se na sua concha, reduzindo assim a perda de água, à custa de ficarem aos poucos sem oxigênio. O aumento da temperatura do mar tem possibilitado a chegada e a permanência de novas espécies, oriundas de regiões mais quentes, particularmente do norte de África. Aconselho a espreitarem o projeto Novas Espécies Marinhas do Algarve e a descobrirem o caranguejo azul, o verme de fogo, a veja, entre outros. Uma das espécies marinhas que nem sempre existiu no Algarve tem o nome científico perna-perna e é um mexilhão castanho. O perna-perna é uma espécie que ocorre de forma natural na costa leste e oeste de África, Madagascar, Namíbia, Angola, Gana, do Saara Ocidental, passando por Marrocos até à Tunísia. Também está presente no Sri Lanka, no sul da Índia e foi reportado como espécie invasora na América do Sul. Em 2011, enquanto fazia trabalho de campo na praia de Vila Moura, descobri no meio dos mexilhões mediterrânicos, os mexilhões azuis que encontramos à venda no mercado, um mexilhão diferente dos outros, meio laranja e acastanhado.
Ao levá-lo de volta para casa e após alguma investigação, descobri que o mexilhão em questão não era um mexilhão azul com uma concha mais acastanhada, como também acontece. Era sim a tal espécie africana. Estranho, não era suposto, não estava reportado em Portugal. Durante o processo de investigação, fui relacionar a presença desta espécie em Portugal, percorri o sul da Península Ibérica e percebi que ela se distribuía por águas mais quentes, não sendo, por exemplo, capaz de passar para lá do Cabo de São Vicente, em Sagres. Percebi também que a espécie já tinha afinal estado presente na costa portuguesa, porque havia registro das suas conchas. Esta presença tinha ocorrido no período medieval e também no final do século XIX, quando as águas estavam mais quentes. Ficou claro como a água que o perna-perna aproveitava períodos em que a água do mar estava mais quente para estender a sua distribuição do norte de África para o sul da Europa. As correntes marinhas favoreceram e favorecem a viagem do norte de Marrocos para o sul de Portugal. Mas nem sempre as condições ambientais permitiram à espécie fixar-se permanentemente na nossa costa. Para já, não fez estragos em Portugal, mas não sabemos o que o futuro nos reserva. Um exemplo oposto à expansão de distribuição da qual falei agora é o caso da alga Fucus gayri. Esta alga castanha encontrava-se há algumas dezenas de anos amplamente distribuída pelo sul da costa portuguesa e pelo norte de África. No entanto, com o aumento das temperaturas do mar, a espécie viu a sua distribuição ficar cada vez mais reduzida, criando pequenas ilhas de populações. Quando fomos investigar estas populações, percebemos que a sua distribuição estava a contrair, que cada uma delas tinha características genéticas diferentes e que respondiam também de forma diferente ao aumento da temperatura do mar. Uma dessas populações foi mais tarde identificada como uma espécie independente. Tanto a nova espécie como as populações que ainda restam de Fucus gayri sobrevivem apenas porque se encontram em pequenos refúgios climáticos. Estes refúgios são zonas de afloramento costeiro, zonas do oceano que trazem para a superfície águas mais frias e que substituem as águas quentes que são empurradas para longe da costa. Atualmente, a espécie persiste ainda em Portugal e no norte da África, mas com os aumentos de temperatura que se prevêem, é fácil adivinhar o futuro. Poderá acabar por desaparecer. E como esta alga providencia abrigo e alimento a várias outras espécies, a sua extinção irá certamente alterar por completo o ecossistema em que se encontra. As alterações climáticas no oceano, que contribuem para as mudanças de distribuição das espécies, têm uma consequência direta na espécie humana. As novas distribuições resultam em novas interações de espécies. Será uma mais-valia ou um prejuízo? É difícil prever o que esperar. Algumas espécies vão beneficiar do aquecimento global, outras vão sair altamente prejudicadas. Novas relações predador-presa vão ser formadas, espécies nativas ou endémicas podem ser completamente extirpadas com a chegada de novos organismos e tudo isto afeta a forma como o ser humano utiliza o ambiente e as espécies que nele existem. Por exemplo, prevê-se que a sardinha europeia altere a sua distribuição em direção ao Polo Norte e deixe simultaneamente de habitar outras águas, onde serve de alimento à nossa espécie. Outros organismos chegam à nossa costa e encontram aqui, agora, condições ótimas para se fixarem. Consoante tenham ou não interesse comercial, poderão ser uma mais-valia para o ser humano. Cerca de 25% da plataforma continental do mar Mediterrâneo sofrerá uma modificação na composição das espécies endémicas, sendo possível prever uma redução de cerca de 70% da riqueza de espécies até ao final do século XXI. A ciência tem dado provas mais do que suficientes de que o futuro do oceano está em risco. Ainda que a Terra encontre invariavelmente um novo equilíbrio, este pode não favorecer as espécies que a habitam atualmente, incluindo nós. É necessária uma ação concertada que agregue os decisores políticos, os cientistas, as organizações não governamentais e a sociedade, para que o aquecimento fique limitado aos 1,5 graus Celsius. Todos somos parte do problema, mas todos podemos fazer parte da solução. Fica o desafio.
Por que não começar na sala de aula? Obrigada por ter estado desse lado e não perca o próximo webinar da equipa SOS Terra.